amigos! Hoje, dia 27 de maio de 2020, são 15 horas. Estou aqui com o meu professor amigo Gabriel Jota. Diga lá, Jota, quais são as expectativas para hoje? Ô, rapaz, bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, eu venho agradecer ao professor Paulo pela oportunidade de a gente conversar um pouco, né? E falar um pouquinho, por que não, né, do porquê que nós estamos aqui, né? Eu comecei a acompanhar o canal do professor Paulo por assuntos interessantes, assuntos afetos à parte técnica, né, de medição de ruído, aferição de ruído e tudo mais, porque a gente aqui no escritório, a gente trabalha muito com aposentadoria especial, sobretudo dos profissionais que trabalham em regime offshore, né? E sou advogado especialista em direito previdenciário. Atualmente, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Nova Iguaçu, aqui da minha cidade, e também coordenador adjunto do IBDP no Rio de Janeiro. Tá? Professor, estou às ordens. O tema é um tema pulsante, é um tema que demandaria da gente aqui talvez umas 6 horas para ficar conversando. A gente não tem esse tempo, mas vamos aproveitar. O que o senhor pode falar de novo para a gente? Conta um pouquinho da história do ruído aí para o pessoal. Gabriel, só para a gente delimitar aqui o nosso objeto de live, né? Vamos discutir aqui a energia sonora, ruído e a sua repercussão no direito. É Exato, isso? Exatamente. E antes de mais nada, deixa eu só fazer uma apresentação muito breve sua, professor. Eu sei que o senhor já me deu algumas orientações aqui que não precisa, mas eu faço questão, tá? Pode ser? Vamos lá. O professor Paulo, ele é auditor fiscal da Receita Federal, pertencente daqueles antigos quadros, né, de fiscais de contribuição do INSS. Engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e autor de diversas obras técnicas afetas ao ruído. Tá? Então, no decorrer da nossa transmissão, eu vou procurar mostrar aqui algumas das obras, os cursos que ele tem na plataforma dele, né, no canal Dom Educacional. É uma plataforma muito interessante para quem quer se aprofundar nessa parte de ruído e alcançar um pouco mais de sucesso no reconhecimento da atividade especial. Vamos lá, professor. Chega de introdução e vamos para o caso. Então, a chamada que o Gabriel me propôs aqui foi NR15 ou anexo 1 da Fundacentro. O que aplicar, não é isso, Gabriel? Exatamente. Então, eu preciso fazer um resgate histórico, vou gastar aí 2 a 3 minutos, mas estamos falando do status, né, do conhecimento humano, do estado da arte da década de 50, Gabriel. Esse debate, fator de dobra 3, fator de dobra 5, estava na comunidade científica em 1950, no pós-guerra. Né? Estamos aí discutindo câmaras técnicas, né, no âmbito científico internacional. E nós tínhamos a Europa, aquele pós-guerra, os Estados Unidos com aquela força bélica, né, que até hoje é um império, né? E o debate acontecia exatamente nessas duas instâncias, a comunidade científica europeia e a comunidade científica basicamente militar, no âmbito militar norte-americano. Então, em 1960, os americanos decidiram adotar o fator de dobra 3, Gabriel Jota. Fator de dobra 3, para o trabalhador que interessa. Para lá o trabalhador já. lá em 1960. Estamos aí que seria aqui no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, lá nas Forças Armadas Americanas, seria um departamento de bioacústica, é o CHIABA, né, traduzindo é uma sigla em inglês, que em português seria Centro Nacional de Estudos de Bioacústica. Tá? Então, biologia acústica trouxe a parte da energia, e eles estavam muito preocupados com o som, né, para os aeronautas, né, para os militares que trabalhavam na pista, nos porta-aviões e nos próprios aviões, né? E para os trabalhadores que interessa aos Estados Unidos, ficou o fator de dobra 3. Porque depois desses estudos todos, se verificou que o método que apontava para o fator de dobra 5 era um método baseado em uma metodologia que não mais se sustentava. Isso em 1950 e 1960, Gabriel Jota.
a pergunta fundamental que eu trago aqui para os tempos modernos é o seguinte: quando você dobra a intensidade sonora, quanto aumenta em decibéis lá no ponteiro do medidor? Você tem essa fonte sonora, você coloca duas idênticas aqui, o medidor de pressão sonora aumenta quanto o ponteiro, Gabriel? Se faz a... Como é que é? Você faz a dobra da intensidade, é isso? Eu pego essa fonte sonora, que tem X intensidade sonora. Ligo o meu medidor em decibéis, ele vai apontar um número, X decibéis. Sim. Okay? Agora, imagina, eu tenho dois bichinhos desses aqui agora. Ligo os dois simultaneamente. Você concorda que dobrou a energia sonora? Lógico, dobrou. Matematicamente, sim, né? Quanto vai aumentar o ponteiro do medidor de pressão sonora em decibéis? Ixi. No mínimo vai dobrar, né? Então, mas o ponteiro que estava medindo 80 decibéis passa a medir quanto? 160. A resposta seria essa se a função fosse uma função linear. Tá vendo? A função é uma função logarítmica. E o dobro numa função logarítmica é 3. É 0,3. 0,3. Porque o log de 2 na base 10 é 0,3. Lembra lá do vestibular? Cálculo de logaritmo? Rapaz, sabe qual é o cálculo que é o mais fácil no escritório? Além do ruído, é o percentual do contrato de honorários. Tudo bem, a mente humana, ela termina selecionando aquilo que interessa, né? Mas Exato. Você já estudou isso, você estudou. Já. Um logaritmo de função exponencial. Então, quando a função é linear, 2 mais 2 dá 4. Uma função linear. Numa função logarítmica, que é o inverso da exponencial, 2 mais 2 não dá 4. Não dá 4. Por quê? Porque você está operando com uma função logarítmica. Então, isso, a ciência, ou seja, resumindo, né, respondendo a sua pergunta aí, esse medidor, quando eu ligar a segunda fonte sonora idêntica, esse medidor vai aumentar em 3 decibéis. Uhum. Por que 3 decibéis? Porque o log de 2 na base 10, logaritmo, é 0,3. Vezes o 10 do decibel, 0,3 vezes 10 dá 3. Portanto, quando você dobra a fonte sonora, a energia sonora é dobrada, você incrementa no medidor de pressão sonora expresso em decibéis, você incrementa 3 decibéis. Portanto, o fator de dobra é 3, matematicamente. Sim. Certo? Então, uma coisa ao se dobrar a intensidade sonora, aumenta quanto em decibéis? O nome disso é o fator de dobra, que é o chamado Q. O Q igual a 3, ou exchange rate, do inglês é R igual a 3. Então, a ciência já sabia disso em 1950. Já se sabia por conta dos estudos de Fletcher e Weber de 1920, lá atrás, lá no início do século passado, né? Ô, professor, essa conceituação aí tá me chamando a atenção aqui para a seguinte situação. Então, por que a NR, ela traz esse fator de dobra 5? Vamos lá. Eu tô introduzindo aqui. A NR já está em 1976. Eu estou lá em 1950 ainda, Gabriel. Então, vamos lá. Chega lá. Então, a ciência já sabia que a relação entre sensação e estímulo sonoro se dava numa curva logarítmica. Então, nós não escutamos linearmente as intensidades sonoras que são produzidas pelo ambiente. Nós escutamos logaritmicamente. Uhum. Então, há situações em que o ouvido humano escuta mais do que chega no ouvido, Gabriel. Olha que interessante. O teu ouvido amplifica o sinal de entrada. E tem situações em que o ouvido humano coloca resistência nessas entradas, porque são energias que não interessam para a sobrevivência humana. Então, nós escutamos dentro de uma faixa de frequência e uma faixa de pressão sonora. E o comportamento do ouvido humano se dá por uma curva logarítmica. Isso era conhecido em 1920. Em 1950 e 1960, o debate era qual é a relação entre dano auditivo e duplicação da energia sonora. Então, uma coisa é saber como se calcula a duplicação da energia sonora.
Outra coisa é saber se essa duplicação da energia sonora repercute linearmente, proporcionalmente, no dano auditivo, entendeu? Exato, entendi. Então, a função entre fonte e audição, a função é logarítmica. Só que os cientistas fizeram um teste em relação a esse dano auditivo segue uma curva linear, ou seja, se eu dobrar a intensidade sonora, aumenta o dano 2 vezes. Se eu quadruplicar a energia sonora, quadruplica o dano auditivo 2 vezes. Então, a ciência, a partir de 1960, 1950, 60, operando esse logaritmo e verificando por metodologias de audiometria, foi feita uma série de estudos e se chega à conclusão de que o ponteirinho, quando vai para 3, ele dobra a intensidade sonora. E, por coincidência, quando ele vai para 3, ele dobra a intensidade sonora, ele causa 2 vezes mais dano. Então, se acha uma equação que conecta dano à fonte sonora e a fonte sonora ao logaritmo da audição. Não é interessante? Caramba, muito interessante, hein? Muito interessante e, ao mesmo tempo, técnico, né? Muito técnico para a gente. Mas assim, é importante que nosso amigo advogado aí, que vai conversar com o juiz, que vai conversar com o assistente técnico, tenha essa base aí para poder não ser facilmente enrolado, entendeu? Então, qual o nosso objetivo aqui na live? Você, ouvinte, que não é da área, tem um mínimo de conhecimento para não ser facilmente enrolado, entendeu? Sim. Então, o fator de dobra 3, Gabriel J., a ciência via CHIABA, que é uma comissão americana, combinado com a Comissão Científica Europeia. Elas produzem conhecimentos a partir de experimentos com vários ouvintes fazendo os exames. Então, se subordina à exposição de risco no ambiente de trabalho, acompanha essa população, verifica por exames periódicos qual é o nível de perda auditiva. Se chega à conclusão que, considerando todas as frequências, há perdas auditivas consistentes quando você dobra a intensidade sonora. E essa perda, quando você dobra a intensidade sonora, chega a ser o dobro. Daí a conexão entre fator de dobra 3 e o dano auditivo. Certo? Muito interessante. Isso em 1960. Em 1960, o DOD americano, Department of Defense americano, define que o fator de dobra é 3 para o militar. Os Estados Unidos têm um Ministério do Trabalho lá, o equivalente ao nosso antigo Ministério do Trabalho, que é o OSHA, que é o Departamento de Saúde Ocupacional, que tem poder coercitivo, poder de fiscalização. O OSHA adota fator de dobra 5. O mesmo Estados Unidos tem fator de dobra 3 para os trabalhadores militares, que é o correto, que é o cientificamente suportado, e tem o politicamente enviesado, que foi mantido até hoje. Até hoje, os Estados Unidos operam com 2 taxas de dobra. Para valer, verdadeiro, cientificamente suportado, fator de dobra 3, vale para os militares americanos, e para os americanos não militares, vale esse absurdo matemático, físico, conhecido já. Né? Tanto é que o mundo todo, Gabriel, de lá para cá, convergiu, isso existe uma ISO para isso. Uma ISO, uma norma padrão internacional que o Brasil adota via NHO1, que nada mais é que a nacionalização da norma internacional, o mundo todo. Gabriel J., por favor, olha o que eu vou te falar. O mundo todo só tem 4 países que adotam o fator de dobra 5. Brasil, fator de dobra 3 para o Ministério do Trabalho, fator de dobra 5 para o Ministério do Trabalho, fator de dobra 3 para a Receita Federal e para o INSS. Estados Unidos, fator de dobra 3 para os militares, fator de dobra 5 para o resto. Chile, fator de dobra 5 e Israel, fator de dobra 5. O resto do planeta é 3. Caramba! Mas por que se sustenta esse fator de dobra 5? É porque a questão não é técnica, a questão não é científica, é ideológica. Quanto vale matar, adoecer? Isso sai caro para o patrão? Então joga o nível lá para cima, de forma que eu pague o mínimo possível pela matança que eu vou produzir. Então, a questão é ideológica, a questão é política, uma decisão política. Tanto é que, para fins previdenciários, já foi 80, já foi
90 e agora foi para 85 para 8, que é o critério de referência, que algumas pessoas confundem isso com limite de tolerância. 85 para 8 horas é critério de referência a partir do qual se acha uma dose. Então, essa definição é política, Gabriel Jota. Essa definição é política. Quanto eu assumo matar e adoecer? Quantos empregadores estão dispostos a pagar por isso? Ah, não estou a fim de pagar nada. Então, joga o corte lá em cima. Porque se o fator de dobra é 5, eu estou fraudando a verdade. Eu estou inventando, ficticiamente, eu estou artificializando uma dose que, na verdade, é 4 vezes maior. Porque 80 mais 80 dá 83, 83 mais 83 dá 86, 86 mais 86 dá 89. Então, de 80 até 89, eu quadruplico a intensidade sonora. E se você usa o fator de dobra 5, de 80 para 90, você duplica. Porque 80 mais 80 vai para 85, soma 5, 85 mais 85 soma 5, vai para 90. Então, a norma trabalhista fez uma opção, assim como os Estados Unidos, para o trabalhador civil, assim como o Chile e assim como o Israel, e ficaram parados aí, porque a definição política, né, a vontade política de quem manda é: vamos fraudar a verdade científica. Então, o Brasil hoje convive com uma fraude, uma farsa, um equívoco que está aí, que ninguém fala na modernização agora. Esse povo que está mexendo nas NR aí, ninguém fala na modernização da NR15, anexo 1, para tirar esse erro do anexo 1. E adequar, né? E adequar ao que tem de mais moderno, que é a metodologia da NHO 01, né? Isso, vê só, Jota, é porque você fala adequar, fica muito romântico, aquela coisa, ah, eu te amo, ah, beija assim, beija assado, eu quero que você beije mais molhado. Não é isso, Jota. Não é adequar, é acabar com a farsa. Isso é uma fraude. Português, claro, né? É uma fraude. A NR15 anexo 1 é uma fraude. Ela está fraudando o trabalhador brasileiro, está fraudando a Previdência e está entupindo a Previdência de acidente de trabalho traumático, que é a principal consequência do ruído, não é a perda auditiva. É a amputação, é o pérfuro cortante, é a queimadura. Né? Então, os acidentes traumáticos, as amputações, as invalidezes, as mortes, elas decorrem muito fortemente do ruído. E o nosso advogado previdenciarista, Gabriel Jota, tem que atentar para essa linha de raciocínio na tese, na petição, no recurso de revista, enfim, ele tem que atentar para isso. Se ele está brigando pelo B91, pelo B94, ele tem que trazer o ruído como um elemento causal. Tem nada a ver com perda auditiva, Gabriel Jota. Entendi. Então, o pulo do gato, nesse caso aí, não é você percorrer a perda auditiva. No caso, seria a gente, via talvez uma perícia judicial, bater na tecla do ruído, né? Perícia não, porque perícia você sai do seu campo de atuação e você fica dependendo de terceiros. Não joga para perícia, ao contrário. Ao contrário, só, na tua peça você já afirma: sou juiz, aqui tem ruído, olha o laudo de insalubridade da empresa. Sou juiz, aqui tem ruído, olha o PPP das empresas. Sou juiz, olha a quantidade de decisão judicial confirmando acidente de trabalho nessa empresa. Olha a quantidade de aposentadoria especial. Olha a GFIP no Código 4, de especial ruído. Então, se você reúne, Jota, já na peça, já na exordial e nas petições subsequentes, você faz constar nos autos de que o ambiente é ruidoso, você já está dizendo, com base no STF, que julgou uma ação de recurso extraordinário, julgou os efeitos extraauditivos do ruído como elementos fundamentais para a decisão de que o EPI jamais é eficaz. Você junta tudo isso, Gabriel, e monta a tese. Ruído mata. Ruído causa invalidez. Ruído causa amputação, eletrocução, queimadura, pérfuro cortante. E aí você ganha um benefício, né, na justiça que, teoricamente, ninguém ia associar a ruído, porque ruído, na cabeça da grande maioria dos operadores do direito, o ruído está relacionado à aposentadoria especial. E eu chamo a atenção que sim, mas antes da especial, antes da perda auditiva, nós vamos ter os traumas, os acidentes do trabalho com sangue. Okay?
Isso está na literatura científica, né, sobejamente colocado aí no próprio acórdão lá dessa decisão do ARE, STF, faz menção a várias fontes, né, que conectam o acidente traumático ao ruído. Eu falei da perícia, Paulo, eu falei da perícia porque comumente a gente tem uma realidade que a empresa não apresenta. O empregado, às vezes, quando é dispensado alguma coisa assim, o empregado, ele não... como é que eu posso dizer? Ele não consegue dar esse conteúdo probatório para a gente, muitas das vezes. Né? Você, às vezes, pede PPP numa empresa, a empresa não entrega. Eu, particularmente, quando eu vou tratar de um assunto previdenciário que afeta a aposentadoria especial, quando o segurado, quando o cliente, ele não traz para mim o PPP, já começa um problema por aí, porque eu tenho que orientar ele como pedir isso na empresa, porque a empresa já acha que a entrega tão somente desse documento já é um problema para ela, quando na verdade não é um problema, a não ser que tenha alguma coisa escusa por trás desse RH, desse ambiente laboral, enfim. E a outra situação que a gente também se depara é quando a gente vai para dentro desse processo trabalhista. Isso é muito estranho ao juiz. O juiz fica com receio. É óbvio que se você tiver toda essa gama de prova, como você acabou de falar aí, laudo, conteúdo de decisões, PPRA, PCMSO, se tiver e tal, fica mais fácil para ele. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas costumam chegar no escritório e nem sabem o direito que tem. Eu já cansei, como a gente já havia conversado antes um pouco, eu já cansei de extrair de um pedido de aposentadoria especial um auxílio acidente. Porque a pessoa, não, eu vejo no CNIS da pessoa, o que é esse negócio aqui? Se teve acidente de trabalho lá atrás? Teve. Aí eu começo a observar esteticamente a pessoa, já se está faltando um dedo, se ela puxa uma perna, se ela tem os... Eu começo a entrevistar o cliente no escritório nesse sentido já, para ver se eu consigo extrair daquela leitura do CNIS ali, do cadastro dele, algum outro tipo de direito que nem ele sabia que existia, entendeu? Então, essa é a dificuldade. Quando é empresa grande, beleza. Gabriel, não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, eu estou partindo da premissa que o advogado não tem nada na mão. O trabalhador chegou nu no teu escritório, nu, tem nada. Tem PPP, não tem registro, tem nada. Ainda assim, você consegue provar 1 milhão de coisas, Gabriel. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Sim, claro. Não sei se eu estou conseguindo. Né? Então, assim, meu amigo, se o trabalhador fizer lá um depoimento de que era obrigado a usar EPI auricular, isso é prova ou não que tem ruído no ambiente? Se é obrigado, é obviamente, né? Então, se lá na peça, você faz constar, na peça exordial, você faz constar essa narrativa do trabalhador, você faz constar que lá nos contra-cheques dele existia insalubridade, adicional de insalubridade. Você faz constar, por pesquisa em sites específicos, a quantidade de decisões contra aquela empresa em relação a ruído. Você consegue reunir outras provas, Gabriel. É isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Considerando que você não tem nada, não tem PPP. Agora, se você tiver o PPP, é melhor ainda. Mesmo que seja um PPP mentiroso, fraude totalmente forjado, ainda assim vai ter elementos ali para dizer que tem ruído. Ah, tem, mas está protegido. Tem, mas usa EPI. Enfim, isso tudo você consegue fazer a coleta e organizar isso dizendo, ó, tem ruído. E se tem ruído, faz a conexão com o STF e puxa no pedido indenizações, confirmação de benefício acidentário, reintegração, que é o caso da GM. A GM, via a NTEP, nós conseguimos provar acidente de trabalho. Então, assim, pessoal, ruído é um assunto muito auspicioso, porque ele leva para a dimensão tributária, por conta do acréscimo de alíquota, né, do FACET. Ele leva para a dimensão previdenciária, porque tem a ver com o benefício diretamente relacionado, que é a aposentadoria por condições especiais do trabalho, a 7. Mas ele leva também a benefícios acidentários, B91, B92, B93 e o B94. É multidisciplinar, né? O ruído ele acaba sendo multidisciplinar. E aproveitando que a gente tocou nesse assunto de PPP e Justiça do Trabalho, nesse sentido, é bom até alertar os colegas aí que, para que você faça, por exemplo, caso a empresa peça, caso o trabalhador não tenha o PPP ou peça e a empresa não entregue, e ele narre para você, naquele momento da entrevista no escritório, que
tinha ambiente ruidoso ou estava exposto a algum agente agressivo, para que você você pode entrar com uma ação sem respeitar o biênio, né? Porque é imprescritível essas ações de busca de PPP, retificação de carteira e tudo mais, né? Então isso é bom que se fale também para as pessoas aí. Bem lembrado. Então, a pergunta subsequente que você me fez é: por que a NR15 adotou o fator de dobra 5? Porque a NR15 copiou, colou, com adaptações, a CGH de 1976, que apesar da sigla ACGH, American Conference Hygienists Industrial, né, a Conferência Americana dos Higienistas Industriais, apesar dessa conferência ter o nome americana, ela é internacional, porque os americanos são muito espertos, né? E eles trazem os indianos, trazem o povo aí que a gente não valoriza, mas que cientificamente são uns cabeçudos. Então, essas conferências americanas, na verdade, são todas conferências internacionais. E a NR15 de 1976, entenda, 1976, publicada em 78. Então, a 76 é a publicação da CGH, que na época copiou os estudos militares lá e ficou no debate político lá americano, ficou com o fator de dobra 5. Entende? Então, os americanos, para os trabalhadores civis, via OSHA é o antigo Ministério do Trabalho aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, OSHA, até hoje, Gabriel, continua fator de dobra 5. O OSHA continua fator de dobra 5. Então, para o trabalhador americano, fator de dobra 5. Para o trabalhador brasileiro, fator de dobra 5 para adicional de insalubridade. Cuidado. O Brasil adota 2 fatores de dobra. O fator de dobra 5 para os trabalhadores para o adicional de insalubridade, ok? Copiando a CGH de 76. E os americanos continuaram porque lá tem 3 órgãos. Lá tem o OSHA, que é o fiscal, tem o NIOSH, que é o órgão de pesquisa, e tem a CGH, que é uma entidade autônoma de higienistas, tá? Então, essas 3 entidades, OSHA, NIOSH e a CGH, elas não têm compromisso entre si, entendeu? Então, o OSHA... Não se falam. Não, elas são independentes. É como a Fundacentro aqui no Brasil, como o Ministério do Trabalho, okay? E a BHO aqui no Brasil. A BHO é uma entidade privada, é uma Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Entendi. Então, a BHO não tem nenhum compromisso com o Ministério do Trabalho, que não tem nenhum compromisso com a Fundacentro, né? Apesar da Fundacentro ser uma fundação vinculada, né? Não é subordinada, não, vinculada ao Ministério da Economia hoje. Então, resumindo, pessoal, por que a NR15 é fator de dobra 5? Porque ela copiou, colou a CGH de 1976 e não acompanhou a evolução da CGH, que desde 1999, Gabriel, alterou os seus parâmetros para exatamente o que está na Fundacentro hoje. Ou seja, a CGH evoluiu e o Ministério do Trabalho não. Não, né? Ficou parado no tempo, né? Resumindo, NIOSH, fator de dobra 3, Estados Unidos. A CGH, fator de dobra 3, Estados Unidos. OSHA, fator de dobra 3, Estados Unidos, para os militares. E OSHA, Estados Unidos, fator de dobra 5 para o resto. Tá claro? Claro. E aqui no Brasil... Ministério do Trabalho, Gabriel. Ministério do Trabalho copiou, colou em 1978 e cegou, ficou cega de lá para cá, não fez mais nada. Continua o mesmo estado da arte de 1976. Receita Federal do Brasil e Instituto Nacional do Seguro Social, a partir de 2003, fizeram o deslocamento do avanço, né, respeitando a ciência. E aí, acabando com a farsa. Então, para fins tributários, que a gente sabe também que esse benefício especial ele acaba desaguando também com aspectos tributários, o fator de dobra aplicado para a receita é 3.
É porque o comando legal é o mesmo, né? Então nós temos no Brasil uma singularidade que é um fato gerador único, ambivalente. Então, o fato gerador qual é? Expor segurado a, a, Nocividade. a condições que prejudiquem a integridade física e a saúde. Então, esse é o fato gerador. A tutela jurídica está lá na Constituição da República, a tutela protetiva. Isso vem para a Lei 8.213, que pega esse mesmo fato e constitui uma hipótese de incidência tributária. Então, o mesmo fato, expor alguém a risco, dispara 3 normas jurídicas. Norma jurídica trabalhista, norma jurídica previdenciária, norma jurídica tributária. No caso da previdenciária tributária, isso foi regulado pelo Regulamento da Previdência, o 3048. 3048. Que seu anexo 4, combinado com o artigo 68, disciplina que para ruído o limite de tolerância é NEM, nível de exposição normalizado, 85 dBA, e a metodologia e o procedimento é da Fundacentro. Isso vale para fato gerador tributário, fato gerador previdenciário. Previdenciário. Ou seja, rigorosamente, se for especial para um, necessariamente será para o outro. Professor, e isso me traz algumas situações aqui que me traz à cabeça em relação, por exemplo, a própria fiscalização. Por que hoje a Receita Federal assim, não tem uma... Isso eu estou falando, tá? Isso é uma posição minha de algumas coisas que eu já li e vejo. A Receita Federal ela dá muito mais importância, por exemplo, ao imposto de renda, né, do que a fiscalização desse tipo de situação. Que situação que eu estou falando? Exemplo, o cliente chega no meu escritório e diz que ele tem direito à aposentadoria especial. Eu vejo o PPP dele, de fato, está preenchido corretamente e dentro e adequado à estrutura normativa que nós temos hoje para o benefício. E aí, invariavelmente, ele pediu no INSS, o INSS negou, e eu fui para a Justiça Federal, por exemplo, e lá eu consegui converter o benefício dele, que era tempo de contribuição, por exemplo, 42 para 46. O que o senhor acha de ter, por exemplo, digamos assim, um comando mais cogente para que o juiz intime diretamente a Receita Federal dentro desse setor de fiscalização previdenciária para isso? Porque, de fato, se o INSS nunca recebeu a contribuição adicional e lá na frente ele ter que pagar um benefício que não teve a prévia fonte de custeio, isso, de fato, está, para mim, claro, uma sonegação fiscal, pelo menos dos últimos 5 anos dessa empresa, né? Perfeito, amigo. Perfeito. Você pegou aí o fêmur da estrutura. A estrutura hoje está direcionando para a sonegação fiscal. E por isso, a insistência de alguns profissionais em ficar com o fator de dobra 5. Porque por trás de tudo isso, como você está justificando, né, entre aspas, a elisão fiscal, isso é legal, porque está dentro da tolerância, você força a barra para um parâmetro que não é o parâmetro tributário previdenciário. Então, de novo, por isso que o fator de dobra 3 é tão importante, porque ele acaba com a farsa e ele traz a realidade de avaliação de campo para dentro dos autos, né? Do INSS ou do juiz, né? Agora, sem dúvida, e isso aí está sendo discutido no âmbito do CRPS e do próprio TNU, eu não posso falar aqui as fontes, né? Mas há um movimento interno na Receita Federal, na Justiça Federal e no Conselho de Recurso da Previdência Social para que, dada a liquidez e certeza, ou seja, o benefício foi considerado, houve uma decisão, houve acórdão, transitou em julgado, acabou, chefe. Reconhecer o fato previdenciário, que é ipsilitre o fato tributário. Então, há que se constituir o crédito, né? Então, a Receita Federal vai ser intimada, vai ser oficializada formalmente para cada situação, Gabriel, em que a Justiça Federal, as JEFs, né, e as estaduais, quando for a competência estadual, por ausência de competência federal, de vara federal, ou pelo CRPS, a Receita Federal vai disparar a cobrança desse crédito. Lembrando que a Receita Federal já tem um FAPE, né? FAPE, já tem uma fiscalização de alto desempenho, que chama, de alta performance,
que pega exatamente esses batimentos de GFIP e E-Social. Então, aparentemente, Gabriel, você não vê as empresas sendo fiscalizadas por fiscal da Receita Federal em relação a ruído. Mas essa fiscalização acontece de modo eletrônico, porque agora os batimentos acontecem, né? Porque quando se falou, quando muito se falou sobre a questão do E-Social no Brasil, a primeira coisa que me veio à cabeça por trabalhar com esse tipo de benefício foi isso. Eu falei, peraí, se o PPP agora vai ser eletrônico, vai ser tudo eletrônico, agora vai ficar mais difícil, né? Para a empresa tentar se escusar de fazer esses pagamentos e tal, principalmente, e ficaria também mais fácil da gente conseguir provar atividade especial, porque o juiz vai ter lá no cadastro dele, lá que ele tem, o juiz tem esse cadastro, na hora, no banco de dados, vai olhar, pô, peraí, mas tá aqui. Né? Isso. Jotinha, por que você acha que inventaram o E-Social, hein? Para isso também, né? Também não, para isso, chefe. Para isso. O trabalhador tem direito de saber qual o registro que se tem dentro da empresa a respeito dele. Isso é direito constitucional. Sim. Então, até então, ficava tudo na mão da empresa. Então, vem o PPP, que é um documento previdenciário, obrigação acessória tributária, que deve ser fiscalizado via Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, que tem um capítulo 9 inteiro sobre isso, e que os advogados previdenciaristas não fazem uso. Exatamente. Assim, eu estou chamando atenção e enchendo o teu saco aqui, Gabriel, porque você é advogado, trabalha na área, tem uma representação, tem uma associação, enfim, você trabalha muito com os colegas, né, advogados, né? Pessoal, tem um campo gigante para trabalhar, velho. Então, pega esse fato jurídico e observa segundo todos os ângulos. E sai fora dessa merdaiada aí de norma trabalhista. Isso não tem nada a ver com norma previdenciária tributária. Então, instrui o teu processo com norma tributária, obrigação acessória tributária, descumprimento de obrigação acessória. E o E-Social, quando ele captura as informações individualizando para o trabalhador, nada mais faz do que colocar na mão do dono da informação, que é o segurado, tudo aquilo que a empresa diz que existiu. E aí, você, como um advogado previdenciarista, você vai pegar a mentira da empresa, baseada em PPP, que é tudo mentiroso ali. Eu nunca vi um PPP que preste. Então, ali não tem nada, porque eles não têm informação primária, eles não têm PPRA, não têm PCMSO, não tem dinâmica de avaliação. Né? Então, para o advogado previdenciarista, você tem que trabalhar em cima das vulnerabilidades da empresa. A partir do instrumental, Jota, desculpa, eu vou insistir, tributário previdenciário. Então, não cabe a pergunta, fator de dobra 5, NR15, blá. Por quê? Porque o decreto, acredite, Jota, eu sei que isso é muito pesado para a maioria aqui dos ouvintes, mas acredite, o decreto vale mais que a IN. Vale, é óbvio. O Kelsen deve estar essa hora no caixão lá se tremendo todo, né? Porque eu sei que isso é um choque, né? Porque, mas a IN diz que o fator de dobra é 5, a resolução 600 de Manual de Perícia Médica da Aposentadoria Especial fala que o fator de dobra é 5 e que na equação é 16,61. Meu amigo, acorde para Jesus. Isso é ilegal, inconstitucional, antijurídico. O documento, o diploma superior está dizendo com todas as letras, no artigo 68, decreto, artigo 68, a exposição de risco do anexo 4, além do anexo 4, procedimento e metodologia da Fundacentro. Está no artigo 68, parágrafo 12 do decreto 3048. Quando você vai no anexo 4, fala NEM. Você só consegue calcular o NEM, Gabriel, se você tiver uma equação que está escrita na NHO1. Uhum. E quando você chega lá na resolução 600 e lá na IN 77 do INSS, a equação é outra. A equação que está na instrução normativa é outra daquela que está na NHO1. Percebe? E a gente tem essa dúvida, né? Que a gente, advogado, está acostumado a ler, né? Então, vamos lá. Aproveitando esse gancho que você está dizendo aí, a gente tem um artigo 280 da IN 77.
O artigo 280 da IN 77 ele diz o seguinte, que o limite de tolerância deve respeitar ao NEM, que é 85 decibéis. Né? No entanto, a linha A, né, diz que o limite de tolerância é aquele estabelecido pelo anexo 1 da NR15. Tem toda a evidência do que o senhor está falando, porque há inversão de normas, né? Então, assim, o que o professor falou é que existe uma instrução normativa falando mais do que um decreto, né? Não é isso, professor? Falando mais e contrariando o decreto. Mais do que isso, né? Aqui, ó, artigo... Vocês estão vendo aí? Você está vendo aí? Tô vendo. Artigo 280 da IN 77. Fala. A exposição ocupacional da seja especial, os níveis de pressão sonora acima de 85, a partir de 2004, o NEM acima de 85, né? Só que aí, até aqui tá beleza, até aqui tá explicando o decreto. Isso aqui é a IN, tá explicando o decreto. Acima do NEM de 85 é especial. Até aí ela não usurpou a função dela, não. Perfeito, ela está esmiuçando, né? Aí ela coloca duas alíneas, as tolerâncias do quadro 1 do NR15. Isso aqui é antijurídico, é ilegal, inválido. Por quê? Porque o decreto, deixa eu só achar ele aqui, o decreto, ai meu Deus, cadê o decreto? Estava com ele aqui. Então, no artigo 68, ó, a relação dos agentes nocivos, físico-biológicos, consta do anexo 4. Parágrafo 12. Nas avaliações ambientais deverão ser consideradas, além do disposto no anexo 4, a metodologia e os procedimentos de avaliação da Fundacentro. Certo, Jota? Certo. Então, tem que considerar o anexo 4, tem que considerar, e além disso, tem que fazer a metodologia e o procedimento com base na Fundacentro. Quem diz isso? Regulamento da Previdência. Então, o que é que diz o anexo 4? Anexo 4, vamos lá, rapidão aqui, para não perder tempo de vocês aí. Ai, meu Deus. Anexo 4, eu tinha separado... minha internet. Anexo 4, 2.01. Anexo 4, 2.01. Aí. Vocês estão enxergando aí? Deus. Era que você passou direto. É que estava pequenininho, eu fui aumentar. Vamos lá. Ai, Deus. Dá um Ctrl F aí, que ele... Dá um Ctrl F e bota anexo 4, que ele vai direto. Eu estou bem pertinho já aqui. Vai. Isso, aí, cheguei. 2.01. 2.01. Agente físico acima do limite de tolerância especificado. Item 2.01, ruído. O limite de tolerância especificado qual é? Exposição, nível de exposição normalizada, NEM, superior a 85 dBA. Redação dada pelo 4882 de 2003. Então, diz o artigo 68, tem que ser com base no anexo 4. Tem que respeitar os limites de tolerâncias do anexo 4. Tem que respeitar a metodologia e o procedimento da Fundacentro. A Fundacentro, lá no NHO 1, tá vendo? Tá vendo aí? Tô assistindo, tô vendo. Não, o NEM aqui, ó, o NEM, o que é NEM? Nível de exposição normalizado. O que é que diz o decreto? O NEM é 85 dBA. Qual é a forma? O NEM é o nível de exposição 10 log do tempo de exposição sobre 480. Essa é a fórmula que tem que estar na IN. E o que é que os caras fizeram na IN? Colocaram uma outra fórmula que não essa. Em vez do essa fórmula aqui, ó, você só acha o NEM se você tiver o NE. E você só acha o NE se tiver essa fórmula aqui. Aqui é dose, tempo de exposição e o logaritmo. O que é que eles fizeram? Em vez do 10, colocaram 16,61. Usurpando o diploma legal constituído para o cálculo. Tá claro isso, Jota? Tá claro, e por via reflexa, trazendo prejuízo mais ainda, né? Aliás, prejuízo não, trazendo risco de morte para o trabalhador, né?
E aqui, quem tiver interesse, pessoal, eu tenho um livro que trata disso, esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo aí, esse livro aqui. Então, aqui eu provo, né, de onde vem o erro aqui da Iene. Eles usam 16.61. Na verdade, isso aqui é uma forma escondida, né, que eles não foram honestos de dizer que o fator de dobra é 3, assim, de forma expressa. Eles colocaram como, de forma indireta, o 16.61. O 16.61 é a relação de fator de dobra 5 dividido por log de 2. 5 dividido por log de 2 dá o 16.61. Ou seja, eles usaram o 5 aqui, ó. Tá vendo, Jota? Tô vendo. Porque se aqui for 3, o Q for 3, que é o correto, dividido por 0,3, que é o log de 2, dá 10. Que é o 10 da fórmula da NHO1. Tá vendo? Da NHO, né? Então, eles deram um tombo aqui, deram um drible aqui no incauto, né? Talvez não conheça essa álgebra aqui. E o INSS, de forma sorrateira, colocou na fórmula do NEM, colocou um 16.61, que é exatamente o reconhecimento do descumprimento de norma superior. Exatamente, professor. Isso aí é um gargalo para a gente, porque eu já acabo puxando um gancho aqui para aquele tema, né, 174, que é o tema que foi julgado na TNU recentemente, né, que participou do julgamento até um juiz aqui do Rio, que é o doutor Fábio Souza, né? Entendo que ele foi aqui bem complacente, digamos assim, com os segurados, porque o texto anterior ele falava que era obrigatório a NHO 01 da Fundacentro. Tecnicamente é o correto, tá? Tecnicamente é o correto, só que a gente tem uma realidade muito distante daquilo que está no texto legal, né? Como eu falei no início, o segurado às vezes chega no escritório, ele nem PPP ele tem. E aí a gente começa aquela corrida atrás desse PPP, tá? Ao cabo ao teor desse tema fixado pela TNU 174, né? Eu vi que houve uma preocupação com o segurado. Por que houve preocupação com o segurado? Porque ele vai para o INSS, às vezes isso chega para a gente já com indeferimento em primeira instância, né? E às vezes nem PPP tem lá, ou tem um PPP mal e porcamente, e aí imaginemos que a pessoa vá para a primeira instância do INSS, é negada, conduza essa negativa traduzida em tentativa de reforma da decisão para o Conselho de Recursos, e lá também ele não consegue êxito nessa prova, e aí acaba chegando para a gente, para que a gente avance mais um pouco para uma ação judicial perante a Justiça Federal. E aí você chega lá em segunda instância já, porque eu já estou, quando se está vinculado a essas decisões de TNU, de tema, a gente já está em segunda instância, muitas vezes o juiz de primeiro grau não quer sequer dar o entendimento que dele é contrário, e imagina, o cara percorreu o INSS, demorou lá um ano e meio, 2 anos até o conselho, depois mais um tempo no processo judicial, foi para a segunda instância, tá? E chega na segunda instância, o tema simplesmente, ao final, né, ele diz que se o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição e bem a respectiva norma. Então, isso acaba jogando, digamos assim, mal comparando no português, claro, a batata quente no colo do segurado. Olha só, o seu PPP não está de acordo, eu não vou poder julgar o teu processo, né? Tudo bem que, nesse caso, ele não perde o direito de revisitar a matéria, porque provavelmente o juiz vai julgar esse processo extinto, sem resolução do mérito, por ausência de prova. Mas o tempo que a pessoa perdeu, né? Eu acho que, e fica uma crítica minha nesse sentido, eu acho que nesse momento o juiz tinha que baixar o processo de diligência para o juízo de origem e falar o seguinte, intima essa empresa aqui para ela apresentar o LTCAT, ou intima essa empresa aqui para ela adequar o PPP, se caso já tenha o LTCAT, alguma coisa nesse sentido, para que o segurado se sentisse protegido, né, pela Justiça Federal. Mas isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. São raros os juízes que fazem isso. Só vi um até hoje fazendo isso. E isso é um problema. Meu amigo, você não fica com raiva de mim, não? Não, claro que não. Estamos aqui para debater. Vamos embora. Isso é culpa dos nossos advogados, cara. Que tá com essa cabeça aí na norma trabalhista, com essa coisinha de norma trabalhista, e não enxerga que
o empregador é litisconsórcio necessário, passivo. Ele tem que compor a lide. Então, cabe a gente aqui, como profissional da área aí, na instrução processual, dizer o seguinte: ô, seu juiz, espera aí, ó. O cara esconde o LTCAT, faz de todo jeito, faz mal feito, faz incompleto, desatualizado. O PPP é para pegar picareta. Aí você escreve, para pegar picareta na peça. Viu, Gabriel? O que é PPP, seu juiz? É para pegar picareta. Tá aqui, ó. Olha o que a empresa está colocando na sua mão, seu juiz. Está chamando o senhor de idiota. O advogado previdenciarista tem que fazer isso. Não chamar o juiz de idiota, mas ele não é burro. Ele vai perceber que ele está sendo... ele está sendo usado pela empresa. A empresa não produz os elementos que é do seu interesse não produzir e sequer é chamado a lide. Então, a minha sugestão nesses casos aí, amigão, é o seguinte: ó, senhor juiz, intime essa empresa, dê 10 dias para ela aparecer aqui com informação, e se ela não aparecer com informação é porque ela, silente, ela concordou com todas as minhas alegações. Aí você vai ver a empresa... Por quê? Porque hoje, Gabriel, a gente só quer brigar com o INSS. Porque o INSS aquilo, o INSS isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Então a lide fica entre a autarquia pública federal, que é vítima dessa empresa, o segurado, que é vítima indiretamente porque o INSS tem que negar. Por que tem que negar? Porque o PPP não presta, cacete. É fraude. O laudo nem existe, é bichado. E o advogado embarca nessa, velho. Então, assim, cabe o advogado previdenciarista ir para guerra. Meu amigo, seguinte, quem é o algoz aqui nessa história é a empresa. Cadê a empresa aqui? Não está na lide. Então, assim, tem que inverter, cara. Tem que inverter, assim, desculpa, com todo respeito. A gente, infelizmente, está fazendo o jogo da sonegação, o jogo da falcatrua, porque os laudos não existem, e quando existem são incompletos, mal feitos, desconectados com a realidade. Os PPPs são para pegar picareta, e tudo que o advogado previdenciarista não faz é pegar o picareta que produziu o laudo e o PPP. Professor, brilhante. Isso aí eu concordo em todos os momentos que o senhor falou em relação a isso. Só que a gente, na Justiça Federal, isso estou falando na Justiça Federal, tá? Que a gente demanda lá contra o INSS. Lá, os juízes são muito reticentes, mas muito mesmo, em colocar, em fazer, por exemplo, em fazer prova. Eu sei que a gente, que esse ambiente, eu acho, tá? Que esse ambiente para discutir esse tipo de coisa é o ambiente da Justiça do Trabalho. Tá? Porque relação de trabalho, eu nunca vi, até hoje, nenhum juiz federal chamar um empregador para uma relação que consta no INSS. Amigo, mas ele não chama porque o advogado nunca pediu para ele chamar. Isso é inércia da advocacia previdenciária. Desculpa. Nós não fazemos instar nos processos, admoestar, e simplesmente o juiz nem sabe que existe isso, essa possibilidade. Então você nunca viu, porque nenhum advogado fez essa abordagem que eu estou colocando aqui. Né? É uma abordagem... Desculpa. É uma abordagem realmente bem assim, arrojada. Né? Eu confesso que vou tentar, a partir de agora, fazer isso. Cara, desculpa. Isso é direito processual, cara. É litisconsórcio necessário passivo. Não tem como, esse cara não tá na lide. É ele que faz o LTCAT. É ele que escreve o PPP, velho. Tem nada a ver com justiça trabalhista. Desculpa, tem nada a ver. A lide aqui é previdenciária. Há ou não exposição a risco ensejador de direito previdenciário? Essa é a pergunta central. Para responder essa pergunta, alguém tem que escrever um laudo. E esse laudo tem que ser transcrito individualmente para a criatura segurada da Previdência que chegou no teu escritório sem nada na mão, cara. Exatamente. Deixa eu aproveitar aí que a gente está nesse momento aqui e falar para o pessoal em relação ao seu livro, né? Você acabou de mostrar aí, mas eu faço questão aqui de colocar ele. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, professor, rapidinho, só um minutinho. Rapidinho, pessoal, só para ver se eu consigo colocar isso aqui, porque é muito interessante
esse livro aqui do professor Paulo. Não sei se você está vendo aí, professor? Está vendo ele aí na tela? Agora sim. Então, pessoal, esse livro aqui é o livro que o professor Paulo Rogério escreveu sobre o ruído e com repercussão no e-social. Esse livro, ele trata especificamente de tudo isso que a gente está comentando aqui, mais algumas coisas, né? Não dá para a gente falar aí em pouco mais de 50 minutos, 40 minutos, tudo aquilo, condensar tudo aquilo que a gente está querendo passar para vocês aqui. Mas esse livro é de suma importância para quem quer trabalhar com esse tipo de ação. Esse tipo de ação são ações muito rentáveis, são ações que, em âmbito trabalhista, geram indenizações altas, tá? Em âmbito previdenciário, também geram benefícios com valores maiores, atrasados muitas das vezes. Então, assim, é um livro que eu recomendo para todos vocês adquirirem, tá? Sem contar do próprio curso, né? Que o professor Paulo também tem um curso no canal dele, que é o Dom Educacional, que ele é um canal voltado para esta especificidade técnica, tá? Tudo voltado a ruído, essas questões de laudo técnico, tudo ele dá no curso dele lá. Professor, e tem um curso do senhor aí que está com desconto, não é isso? Isso. Rapaz, essa parte é muito chata, cara. Quem tiver interesse aí, pessoal, quem tiver interesse, aqui na descrição do nosso YouTube aqui, tem lá meu e-mail, Zap, né? Tem lá o link lá dos cursos. Agradeço muito ao Gabriel, essa parte é constrangedora para a gente, fazer propaganda, mas tem gente que se interessa e a gente precisa pelo menos dar o canal para depois encaminhar, né? Estamos com 20%, estamos com 20% de desconto aí nesse mês, está acabando agora dia 31. Jotinha, eu preciso fazer uma conexão contigo aqui. Tá vendo aí? As perguntas que você formulou, as perguntas que você... Opa, clica de novo aí. Pronto. Aqui não. Já tirei. Eu vou te botar na tela aí do site do curso. Tá, coloca aí, por favor. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Hein, Jota, as perguntas que você me fez, eu consegui respondê-las? Claro, respondeu e foi além ainda do que a gente havia combinado. Aí, ó, tá aí, esse é a página, né, que fala do curso sobre o ruído, né? E uma coisa interessante, né? Quem comprar esse curso aí já ganha o livro, não é isso, professor? Isso. Quem comprar o curso, o livro vem junto com a minha assessoria, Zap, live, enfim, live privada, né? Beleza. Jota, vamos lá. Obrigado, Jota, pelo momento propaganda aí, constrangedor. Vamos lá. Tem algumas pessoas aqui no chat. Se poderia, pela equação da NR15, chegar na NHO, um pelo outro, tal. Pode não, pessoal. Pode não. E é por isso que eu entendo aí o que o Gabriel J colocou, do tema 174, né, Jota? Isso, tema 174 da TNU, ela foi produzida, essa consolidação de entendimento, foi produzida a partir de um PUIL, Pedido de Uniformização de Interpretação Legislativa. Isso. E esse PUIL convergiu para a resposta que no final foi a vencedora. Qual seja, meu amigo, o que tiver na mão do segurado vale. Ah, mas a norma previdenciária, a partir de 2003, só considera o 4882, só considera Fundacentro. Isso está no decreto, mas isso não tira o direito do trabalhador que é apresentar de modo diverso. Por quê? Porque quem mede em segundos também mede em minutos. Em outras palavras, se é insalubre para a norma NR15, que sabidamente é muito menos precisa que a norma NHO1, a norma mais precisa, aquela que mede em segundos, considera aquela que mede em minutos. Em outras palavras, se é insalubre para a NR15, necessariamente será especial para fins de previdência. O que esse tema, Gabriel, uniformizou foi exatamente esse entendimento. A despeito da literalidade, a despeito do formalismo, nós temos aí, teleologicamente, que os objetivos foram alcançados quando você apresenta um laudo de insalubridade
dizendo que é insalubridade para ruído, e isso, por via matemática, está contido na metodologia da NHO1. Logo, atende o formalismo do decreto. Sim. Consegui me explicar, Jota? Conseguiu, claro. Em outras palavras, quem pode mais, pode menos, né? Não é isso? Isso. O que a TNU fez foi o seguinte, ó, galera, a gente sabe como é o planeta, a gente sabe como é o Brasil, tem muito segurado que não tem papel nenhum na mão, o único papel que tem é esse laudo de insalubridade feito com a NR15, e a gente vai desconsiderar esse documento porque a norma previdenciária diz que só vale o método da NHO1, né? Então, harmonizando todas essas realidades aí, nós temos que o CRPS, né, e aí a própria Receita Federal do Brasil, interpretando de forma integrada, né, fazendo aí a interpretação integrada aí, percebe que quem atende a NR15 e diz que é insalubre, necessariamente é especial. Exato. Professor, o senhor participou também, né, nós conversamos sobre isso, o senhor participou daquele laudo, né, do parecer que embasou o julgamento do recurso 664-335, que trata da eficácia ou ineficácia do EPI, que é o tema 555 no Supremo, né? E aí a pergunta que não quer calar e desafiadora. O senhor acha que existe para ruído EPI eficaz? Caramba, não existe EPI eficaz para nenhum fator de risco insalubre. Não é que é para ruído, é para qualquer um. Então, Covid-19. Gabriel J. é enfermeiro no hospital aí em Santa Cruz. Aí, Jotinha? Aí em Santa Cruz, pense num bairro bom, bem friinho agora, tá tranquilo lá, bem tranquilinho. Bem frio, né? O enfermeiro sabe tudo dessas coisas todas aí, ele tá com avental, máscara, tal. Esse EPI é eficaz? Não. Mas você é enfermeiro, você conhece de máscara. Você sabe o que é uma máscara boa. Por que não é eficaz? Porque o agente biológico ele está no ar, né? Então, teoricamente, todo aquele local ali está contaminado, seria isso? O ruído também está no ar. Ele atua no teu tímpano e atua na tua pele. Transmite energia pelo teu osso. Ele te enerva, ele te deixa nervoso. Ou o ruído não te deixa impaciente, Jota? Deixa. Claro então, que deixa. Então, exemplo disso é relações condominiais, né? O vizinho bota o som alto aqui que você não fica incomodado. Então, vamos lá, pessoal. O que o STF fez foi dizer que bananeira dá banana. Eles falaram o óbvio. O que qualquer aluno do primeiro ano aí, de qualquer curso técnico, sabe que o EPI jamais é eficaz. Por quê? Porque não é medida emergencial, temporária, complementar, que está sediado no efeito, ele está no receptor, ele não está na fonte causadora. Então, não existe EPI eficaz para nenhum fator de risco insalubre. Vibração, pressão, temperatura, substâncias químicas, aerodispersóides, micro-organismos, vírus, esporos. Não existe. Do verbo never. Por uma impossibilidade material lógica. Okay? O que o STF fez foi bananeira da banana. Então, as empresas que não fazem prevenção e o discurso é em cima de EPI, essas empresas foram desmascaradas. Porque quem está brigando para o EPI são exatamente as empresas fabricantes de EPI, 3M, Dupont, e as empresas compradoras desses EPIs, que saem barato, porque jogam os três para o advogado previdenciarista, que lá na frente não vai admoestar a empresa para apresentar a LTCAT. Percebe? A prova que... Jota, olha o que eu falei, Jota. A causa disso tudo é o advogado previdenciarista, entendeu? Porque você, como advogado previdenciarista, você está perpetuando o ciclo fraudulento. Porque a empresa sabe que lá na frente o advogado previdenciarista vai bater no INSS. Não vai bater na empresa
que produziu o LTCAT em cima de PPP, em cima de EPI, que sabidamente é ineficaz. Professor, mas eu tenho certeza disso. Quem está aqui assistindo essa nossa live aqui vai sair dela com outro conceito referente ao ruído, tá? Relacionado ao ruído. Assim, a gente depende, obviamente, de alguma técnica, de condensar algumas legislações para isso. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live aqui vai sair daqui reformado em relação a isso. A nossa intenção aqui, Jota, é trazer ares, né? Trazer lugares, ares, né? Oxigênio, reflexão, né? Vida nova. Então, assim, o trabalhador está usando EPI, todo mundo agora fala em EPI de Covid. Deixa de ser imbecil, rapaz. Isso aí é uma barreira para não ficar tão escancarado o negócio. Mas isso jamais vai tirar o direito desse enfermeiro receber o adicional de insalubridade. Vai, Jota? Não vai, não. A prova disso... Por quê? Não, porque é norma trabalhista. Independente disso, ele tem que receber. Porque o EPI é ineficaz, amigo. Esquece a norma. Não, também. Porque o EPI é ineficaz. Então, ninguém aqui vai ter coragem de tirar o adicional de insalubridade do enfermeiro do hospital de campanha Covid aí no Rio de Janeiro. Vai? Não vai, não. Por que não vai? Porque não tem EPI eficaz. Porque todo mundo sabe, a minha filha de 5 anos sabe que essa porcaria aqui, isso aqui é um faz de conta, é uma farsa, isso aqui é uma farsa, pessoal, no sentido de eliminar o direito do trabalhador. Não é que aquela máscara não protege, mas não o suficiente para para afastar a incidência de um direito trabalhista, de um direito previdenciário e de um direito tributário, entende? A prova disso é que se isso fosse de fato, se o EPI fosse eficaz, não tinha aí médico, enfermeiro sendo contaminado nem morrendo, né? Isso, então assim, esse discurso do EPI, pessoal, é um discurso perigoso, é um discurso que traz uma ignorância e é um discurso que traz um desvio ético muito grande, né? Então, a empresa e nenhum profissional da área jamais pode aventar a possibilidade de não reconhecer direitos dos trabalhadores pelo uso do EPI, porque o EPI, sabidamente, é ineficaz. E foi isso que o STF julgou. Então, o que o STF julgou, e eu participei desse processo, porque eu produzi um parecer técnico, como pesquisador da UNB na época, um parecer que está nos autos, não qualquer um pode ler o parecer e criticar, e lá eu coloco exatamente isso. As variáveis de campo não são controláveis. As variáveis biológicas não são controláveis. Por isso que o EPI é 100% ineficaz. Em que caso? Em todos. Porque ninguém controla 8 horas por dia, todos os dias. Ninguém higieniza, ninguém troca, ninguém ajusta, ninguém tensiona o elástico. Esse aro aqui, ó, ele está bem adaptado à minha antropometria craniana, às 8 horas por dia, todo dia. Entende? E as pessoas conseguem, professor, as pessoas conseguem consultar esse EPI através do site do Ministério do Trabalho e também pelo aquele site Consulta CA. E lá o próprio fabricante diz, se fosse eficaz, ele colocaria lá que exclui a nocividade, mas lá vem escrito atenuação. Então, se é atenuação, o próprio site já está dizendo que não é ineficaz. O próprio fabricante, né? Não, boa pegada, Gabriel. Boa pegada. Cuidado, pessoal. O que o fabricante está avisando, está dizendo para a sociedade este copo aqui, na minha fábrica, permite eu beber água. Certo, Jota? Você concorda com o fabricante? Que este copo permite que eu beba? Concorda? Concordo. Agora eu estou no campo. Estou no campo agora. Posso beber água agora? Não. Opa, mas o copo não é o mesmo? De cabeça para baixo? Amigo, o copo não é o mesmo? É o mesmo. O CA é o mesmo? CA é o mesmo. Fui lá no site, verifiquei, tá tudo ok. Percebeu a diferença, Jota? Percebi. Então, assim, o que é eficiência no laboratório, que tem uma margem de erro muito grande, tá dizendo, isto aqui é um copo. Agora, quando você vai para campo, é isso que o STF julgou. O que o STF julgou foi, dada a eficiência do laboratório, ela se reproduz no campo?
Resposta: nunca. Nunca. Por quê? Porque no campo tem variáveis biológicas, o meu suor, a minha gordura, minha pele, minha barba, certo? Tem variáveis ambientais e tem as variáveis intrínsecas ao material. Desgaste, fadiga, sujeira, decomposição, degeneração, distensionamento. Então, se você for elencar todas as variáveis que interferem na aplicação de campo, você vai ver que esse controle é impossível. Logo, é absolutamente ineficaz. Qual EPI? Todos. Uma vez, isso me fez lembrar uma situação que eu passei dentro de uma ação trabalhista. Rapidinho, professor, já está dando 1h10 aqui para a gente encerrar. Na instrução, eu perguntei para o preposto da empresa se o local onde eram acondicionados os EPIs quando terminava a jornada, se era um local individualizado, ou seja, se os empregadores, cada um levava o seu para o seu armário, ou se ficava num armário coletivo. Ele disse que ficava no armário coletivo. Então, se fica no armário coletivo, como que o Joãozinho vai saber que aquele dele ali ele deixou ontem é o mesmo que ele vai pegar no dia seguinte e vice-versa? Entendeu? Gabriel, Então, Gabriel, tem mais de 150 itens no checklist para você dizer sim para tudo. Só seria eficaz no campo se você respondesse a 150 perguntas, cara. Isso garantindo que o cara usou 8 horas por dia, toda jornada, todo mês, todo ano. Então é mentira em cima de fake news, em cima de safadeza, em cima de farsa, em cima de pilantragem. E, de novo, o advogado previdenciarista não chama isso para os autos, cara. É isso que eu fico... Pô, não é possível, cara. Por que esse advogado não coloca isso nos autos, cara? Então é simples, faz um checklist, cara. Ó, a empresa está dizendo que o EPI é eficaz. Ela atendeu isso. Senhor juiz, intime essa empresa a apresentar em 10 dias. Isso aqui é crime de expor a risco, senhor juiz. Isso aqui é crime de sonegação fiscal. Né? Então, assim, até que ponto, senhor juiz, o senhor está passando por idiota? Então, se o advogado previdenciarista, cara, não fizer essa abordagem, ele vai engolir sapo junto com o juiz e a culpa é do INSS, que cumpriu o que está na norma. A norma está dizendo, o PPP tem que ter a informação lá do histograma. Ah, não veio o histograma. A culpa é de quem? É do segurado? Não é, né? Obviamente. Vai negar o benefício, não vai? Vai. Tem que negar, claro. Senão, é desvio administrativo. Agora, você, como advogado previdenciarista, vai deixar passar barato isso para a empresa? Não pode. De maneira nenhuma. Infelizmente, cara. A gente vai para a junta de recurso, pedir para o conselheiro, baixar em diligência, chamar o INSS para dizer o que todo mundo já sabe. O PPP é uma merda. É picaretagem, é laudo técnico fraudulento. Então já todo mundo sabe disso. Só que a gente não briga com quem produziu essa fraude. Né? Então é isso que eu termino sendo muito agressivo aqui contigo, mas é no sentido da gente mudar esse procedimento, porque a gente está batendo palma para fraude, né, cara? Exato. Professor, eu encerrando aqui, passando algumas considerações finais, eu venho agradecer imensamente o senhor pela oportunidade, pelo canal, desse debate rico, instrutório, sobretudo visionário, que nos dá assim, uma amplitude, um leque de trabalho muito grande. Espero que os colegas tenham tido também a mesma impressão que eu tinha. Aliás, eu já tive essa impressão para ficar registrado desde aquele momento que eu vi o vídeo do senhor sustentando, né, naquele seminário lá no TST, que eu gostei bastante daquela abordagem do acidente de trabalho no Brasil, e inclusive oriento que os colegas, caso tenham interesse, procurem no YouTube, lá no canal do professor, tem uma abordagem lá no TST que foi feito. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a todo mundo aí, principalmente ao senhor, professor, pela delicadeza. Delicadeza? Abrir esse canal para a gente aqui. Delicadeza é ótimo. Muito gentil da sua parte. Esse jumento velho aí, dando coice aí. Amigos, eu tô ficando velho, já tô meio de saco cheio, meio impaciente, eu termino me exaltando aqui. Mas eu vi aqui que tem um monte de gente aqui, Gabriel, no chat. Cara, tem muita gente aqui, graças a Deus, muito comentário. Pessoal, por favor, entra aqui no
tem um e-mail meu aqui, tem meu zap aqui embaixo, aqui na descrição. Se inscreve no canal, toca no sininho. E lá pelo zap, eu respondo um a um de vocês. Nanúbia, Andressa, Davidson, Natália, Lígia, Ricardo, João Henrique, Drick, muita gente legal aqui. Um abraço a todos, agradeço. Entra aqui no nosso canal e me chama aí no zap aí. Vou deixar no meu também, tá? E aí, quem tiver interesse, só assistir lá e fazer os contatos que a gente, se puder, a gente faz a interseção com o professor também. Beijo a todos. Um abraço, fique com Deus.